turma, vamos continuar aí, Ciências, página 50. E por falar nisso, respeito à terceira idade. Os cidadãos da terceira idade, acima de 60 anos, necessitam de cuidados especiais na sociedade. A idade avançada fragiliza o corpo, aumentando as doenças, o risco de quedas e a perda dos sentidos, visão, audição principalmente. É papel do cidadão compreender essas necessidades especiais dos idosos, pois todos nós podemos chegar a essa etapa da vida. Idosos, por leis, devem ter filas preferenciais em agências bancárias, supermercados, por exemplo, e assentos preferenciais em ônibus e hospitais. É nosso dever cuidar desses cidadãos e garantir que tenham qualidade de vida na terceira idade. Infelizmente, no cenário atual, algumas pessoas agem maliciosamente para enganar pessoas idosas. Existem pessoas que aplicam golpes em idosos para serem sugestionáveis e pouco familiarizados com a tecnologia de bancos e sistemas de compras online. Por tal razão, é importante que cuidemos de todos os nossos queridos cidadãos da terceira idade. Em sua opinião, seria necessário haver leis que garantam os direitos dos idosos, como vagas e filas preferenciais? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que se as pessoas respeitassem os idosos, tinha necessidade de ter lei para que eles tenham prioridade, vagas e filas preferenciais? Número 2. E você? Como você se sente quando precisa dar a vez a um idoso? Resposta pessoal. Quando você está na fila e tem uma pessoa idosa, ou quando você dá a vez para ele, ou quando você está sentado e tem uma pessoa idosa sem lugar e você tem que levantar para essa pessoa sentar. Como que você se sente? Número 3. Em sua opinião, por que os idosos precisam ter filas e vagas preferenciais? Os idosos, eles são frágeis, né? Eles são sensíveis, eles têm algumas dificuldades de locomoção. Então, se eles tiverem vagas e assentos mais próximos do estacionamento, mais próximo no ônibus, isso facilita para eles, né? Facilita a locomoção deles. Página 51, outras leituras, a lei e o idoso. O respeito e a proteção ao idoso são garantidos por lei. Desde 1988, esses direitos estão previstos na Constituição Federal, a lei maior do nosso país. Veja, capítulo 7, da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes direito à vida. Parágrafo 1º. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Parágrafo 2º. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos e urbanos. Número 1. Ao ler o artigo 229, podemos perceber que ele impõe alguns deveres dos pais aos filhos e dos filhos aos idosos. Comente a importância desses deveres para cada faixa etária. Esses deveres, eles são importantes, né? Para as crianças e adolescentes, para que eles cresçam saudáveis, para que eles possam desenvolver. E o cuidado dos filhos com os pais é importante para que garanta com eles que eles tenham uma vida mais tranquila, né? Que tenham uma saúde mais tranquila. Número 2. Garantir a gratuidade nos transportes públicos e coletivos, artigo 230, ajuda os idosos a manter um dos direitos fundamentais do ser humano. Qual? Discuta com os colegas e o professor e depois assinale a alternativa correta. Além da Constituição Federal, há outras leis que garantem os direitos dos idosos, como o Estatuto do Idoso, criado em 2003. Então, vamos ver aqui. É direito à vida, direito à alimentação, direito de ir e vir ou direito ao esporte? Direito de ir e vir, né? Porque eles andarem no transporte público e coletivo gratuito, né? Não pagando, isso dá a eles o direito de ir e de vir.
Pessoal, vamos passar no supermercado antes de ir para casa? Todas as crianças responderam sim. Aprendi muita coisa hoje. Aprendendo o valor das coisas, fazendo compra no supermercado. Diferentemente dos outros animais, nós seres humanos vamos aos supermercados para atender às nossas necessidades de nos alimentar. Nós somos onívoros e temos uma alimentação variada. Nós comemos carnes e vegetais, né? Às vezes, compramos mais alimentos do que precisamos e acabamos jogando-os fora por terem prazo de validade. O Sr. Akira havia feito uma lista com os itens que precisava comprar logo que saíssem do passeio ao safari. Ao chegar em casa, viu que havia comprado mais do que devia. Veja o quadro abaixo, lista de compras. Um pacote de salsicha, o que ele comprou? Um pacote de salsicha. 10 pães, o que ele comprou? 15 pães, já comprou 5 pães a mais. Um saco de feijão, e ele comprou um saco de feijão. Na lista dele tinha uma caixa de leite, e ele comprou 3 caixas de leite, 2 a mais. 2 caixas de achocolatado, e ele acabou comprando 5 caixas de achocolatado. O senhor Akira planejava comprar o que estava na lista. Por que você acha que ele comprou a mais? Por que vocês acham que ele comprou esses produtos aí a mais? O pão, ou a caixa de leite e a caixa de chocolatado? Ele pode ter comprado por impulso, né? Ou pode ter tido alguma promoção no supermercado e ele quis comprar porque estava barato. Número 2. As promoções nos supermercados nos fazem gastar mais do que pretendemos? Explique essa afirmação. As promoções, elas nos incentivam, né, a gastar o que a gente não tinha planejado. Às vezes a gente vai no supermercado com uma lista para fazer compras. Chega lá, principalmente as promoções estão bem na frente do supermercado. O que induz com que a gente compre, né? Então, sim, as promoções, elas incentivam a gente a gastar ou comprar, né, o que a gente não tinha planejado. Número 3. O que pode acontecer com o excesso de alimentos que o senhor Akira comprou? Qual seria a consequência disso financeiramente? Esses alimentos, eles podem estragar, né? E com isso, o senhor Akira vai ter um prejuízo, porque esses alimentos não vão ser aproveitados. Se ele comprou a mais do que ele precisa, esses alimentos podem vencer, ele não vai usar e vai ter que jogar fora. Então, ele acabou desperdiçando, né? E tendo um prejuízo do dinheiro dele. Número 4. Você costuma comprar itens, alimentos, assinaturas em aplicativos, jogos eletrônicos por impulso? O que se deve fazer para evitar esse hábito? E aí, o que vocês têm o costume de comprar? E assim, para resolver, né, o que a gente pode fazer? A gente tem que planejar e se controlar para comprar somente o que é necessário.